Como ler e compreender um texto científico ou acadêmico? Quais estratégias de leitura adotar? Essas e outras perguntas são de especial interesse para todos aqueles que se deparam com um texto escrito acadêmico e necessitam entendê-lo adequadamente para fins de estudo ou mesmo para pesquisa. Nesse primeiro módulo, teremos a oportunidade de ver algumas orientações que poderão lhe ajudar na leitura de textos acadêmicos e científicos. Mãos à obra. Ler e escrever são competências relacionadas entre si e construídas a partir de uma compreensão clara dos elementos teóricos que fundamentam a leitura escrita. A formação de leitores competentes e produtores de textos ocorre tanto a partir de uma prática constante quanto de uma teoria, articulando-se teoria e prática. Mesmo reconhecendo-se que a humanidade sempre utilizou os elementos linguísticos em suas relações, foi somente a partir do início do século XX que os estudos científicos no campo da linguística tomaram forma e configuraram-se como um ramo de ciência que estuda os aspectos relacionados com a língua, a leitura e o texto. Entretanto, foi somente a partir das décadas de 60 e 70 que os estudos do texto e do discurso ganharam forma, ultrapassando as análises das sentenças e frases propostas por Saussure. Na década de 80, o conceito de texto foi aprimorado como consequência dos estudos teóricos das décadas anteriores, definindo o texto como um processo dinâmico de comunicação entre autor, sujeito e um contexto social. Assim, o texto pode manifestar-se de diferentes formas, tais como visualmente por meio de uma pintura, por meio de uma linguagem verbal, musical e escrita. Nesse sentido, um romance, uma poesia, uma ópera, uma escultura são textos, pois manifestam uma linguagem comunicativa entre seus interlocutores, influenciados naturalmente pelo seu contexto sociocultural. Todavia, na linguagem verbal ou escrita, um texto não é meramente um amontoado de frases justapostas, pois o texto necessita gerar sentido e significado para o autor e receptor, sendo fortemente influenciado pelo contexto. A palavra texto origina-se do latim tessere, significando aquilo que é tecido, uma trama, e remete-nos ao ato de fabricar um tecido, ligando as partes de um todo. Dessa forma, a tessitura textual refere-se às partes do texto que estão relacionadas entre si por meio de mecanismos que lhe dão significado. Ingidori Koch, uma destacada pesquisadora brasileira no estudo do texto e do discurso, define o texto como uma unidade básica de interação e comunicação humana. Para Koch, os textos apresentam duas vertentes principais, isto é, uma percepção pragmática e outra cognitivista. Segundo a investigadora, na percepção pragmática do texto nós devemos considerar três aspectos chaves: a intencionalidade do autor, a aceitabilidade do receptor e a situacionabilidade ou o contexto. Como exemplo da percepção pragmática do texto, nós temos um artigo científico em que está inserida a intenção do autor, normalmente expressa nos seus objetivos e hipóteses a serem testadas. A aceitabilidade do leitor está sujeita, por exemplo, ao seu interesse pela abordagem proposta. E, por fim, a situacionabilidade ou o contexto do artigo relaciona-se mais com a pertinência para a área, a linguagem utilizada, entre outros aspectos. Já a percepção cognitivista do texto revela-nos que todo texto aciona processos cognitivos no seu receptor, e esses processos cognitivos induzem o receptor a acionar conhecimentos prévios a fim de compreendê-lo. Os principais pesquisadores da área da linguística do texto assinalam que os tipos de conhecimento frequentemente acionados pelos textos são os seguintes: o conhecimento linguístico, tais como a gramática, o léxico ou o vocabulário; o conhecimento enciclopédico, relacionado com o conhecimento do mundo e a bagagem cultural; o conhecimento interacional, com as situações que necessitamos agir; e o exemplário geral, relacionados com os gêneros textuais.
Adicionalmente, outros autores, como Bogrand e Dressler, que também são pesquisadores da área da linguística textual, eles apontam 7 fatores responsáveis para que a textualidade se estabeleça numa ação de comunicação entre as partes. São eles: a coesão, a coerência, a informatividade, a situacionalidade, intertextualidade, intencionalidade e, por fim, a aceitabilidade. Em síntese, compreendemos o texto como uma forma de manifestação da linguagem, convergindo vários tipos de conhecimentos e não se restringindo somente a textos escritos. Ademais, nenhum texto possui sentido em si mesmo, pois necessita da interlocução entre autor, leitor e o contexto para a geração de significados e sentidos. Eu sugiro que leia os textos e material didático disponível no módulo desse primeiro módulo, para que possa se aprofundar melhor na compreensão do significado do texto e a sua tessitura textual. Nos encontramos no próximo videoaula.